Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do ProTalks, se eu não me engano, nono episódio ou 10º episódio. Enfim, a gente tem que bater um papo depois para ver direitinho. Mas, bom, muito boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Programa que a gente conversa aqui com várias personalidades do esportes. Sempre um prazer estar fazendo parte disso. Bom, antes de a gente chamar o nosso convidado de hoje, que quem já deu uma olhadinha no Twitter já sabe, né? Mas antes de a gente chamar ele para conversar com a gente, queria fazer uma chamada rápida aqui dos nossos patrocinadores lindos, maravilhosos. Microcamp, primeira escola de informática do país, oferece vários cursos, desde hardware, robótica, games, inglês, muita coisa para você poder aproveitar. E agora tá com Hit Combos também, onde o aluno, você mesmo, se você quiser, pode montar um combo com seus cursos favoritos por um preço muito especial. Bom, desde o início da pandemia também a Microcamp está oferecendo palestras online dos mais variados assuntos, então confere lá que tem muita coisa para você se desenvolver profissionalmente, beleza? Acesse as redes sociais da Microcamp, @Microcamp, Instagram, Twitter, acessa lá e dá uma olhada que tem muita coisa para você poder aproveitar, beleza? Bom, Gamerscard também tá com a gente fazendo parte desse programa maravilhoso. Gamerscard é um cartão pré-pago internacional, para quem não conhece, de bandeira Mastercard, pensado para os gamers. Isso aí, pensado pra gente mesmo. Bom, antes da gente falar um pouco mais da Gamerscard, a gente tá com um comando aqui no chat, tá? De uma promoção de 1 ano de mensalidade grátis. Então, digite aí exclamação Gamerscard no chat, clique nesse link. Tem muita informação para você aproveitar, mas só para trazer uma palhinha do que a Gamerscard tem. Inovações, benefícios exclusivos para você, programa de fidelidade Gamer Points. Então, você pode comprar muita coisa por esse cartão. Tem vários torneios online que eles estão fazendo agora também, a gente vai falar um pouco mais disso no final do programa, mas tem muita coisa que eles estão fazendo no cenário de CS, League of Legends, muita coisa para aproveitar de fato. Cargas de valores disponíveis no cartão em poucos minutos e muitos serviços. Então, não esquece, exclamação Gamerscard para você aproveitar tudo isso, beleza? Manda aí no chat. Bom, pessoal, chegou o momento agora da gente introduzir o nosso convidado de hoje. Ele que é CEO da Imperial Esports. Queria dar as boas-vindas ao Felipe, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Felipe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite antes de mais nada. Notícia, boa noite, pessoal. Queria agradecer a primeira oportunidade da Game Culture da gente vir bater esse papo aqui nessa bela noite de terça-feira. E é isso. Vamos para cima. É isso. Bom, já dando nosso obrigado aí por você ter aceitado, é um prazer receber você por aqui. O Showtime, né, que é da Imperial, passou recentemente aqui pelo programa, o pessoal curtiu bastante a participação dele e, de fato, ele trouxe, né, agregou demais pro programa. A gente vai falar um pouquinho sobre a Imperial hoje, mas, antes de tudo, antes de a gente começar, né, esse nosso papo, eu gosto de entender um pouco melhor como que foi a sua carreira, né, antes de você estar nessa posição que você assume hoje. Então, eu queria saber como que foi esse teu início de carreira, né? Se você era formado em alguma coisa, antes de você chegar, né? Eu sei que levou um tempo para você ser CEO, né? Você antes foi jogador, foi coach, né? Mas antes disso tudo, eu queria saber, você tinha uma profissão, você tinha algum sonho que não envolvia o esportes? Como que era a tua vida, Felipe? Então, Letícia, eu comecei muito cedo, né? Profissionalmente já falando a disputar campeonatos, sair de casa, viajar, se eu não me engano, com 15 anos. Então, não, na cronologia dos fatos, não envolvia período de faculdade, formações e afins, né? Uhum. Inclusive, uma das coisas que minha mãe pediu depois de conversar com ela, explicar a situação, foi que ela queria que eu completasse o ensino médio, né? Foi o que ela tinha pedido. E depois, né, eu ainda estava longe de completar o ensino médio, mas foi um pedido dela, e depois a gente via o que de fato ia fazer, né? Então, não tinha uma pretensão, não tinha de fato alguma ideia do que ia fazer, apesar da minha família ser de advogados e eu ter um pouco de interesse sobre o assunto, né? Sempre gostei bastante, mas não cheguei a ter uma formação e nem ingressar na faculdade, até por minha vida não ter parado desde os 15 anos, desde que eu comecei com a minha carreira de jogador, enfim. Então, basicamente, é isso. 15 anos você já estava, vamos dizer assim, você já tinha um conhecimento do que era o esporte eletrônico, ou você ainda estava meio que jogando ali por hobby, mas você não tinha essa pretensão de se tornar ainda um jogador? Como que era nessa época para você? Então, nessa época, assim, eu não tinha a intenção de, vou ser um jogador profissional e vou ganhar a vida jogando CS, por exemplo. Não existia esse cenário. Mas sim, nessa época já tinha várias qualificatórias para torneios internacionais, que era o meu maior desejo. Sempre gostei dessa ideia de competir, de viajar, de se provar. Então, acho que eu, assim como todo mundo nessa época, jogava mais por prazer, mais pela competição,
do que almejar algum tipo de futuro, né, digamos assim. E aí, feito isso, né, indo passo a passo, que eu acabei crescendo junto com o cenário, com a profissionalização do mercado, e aí, de fato, consegui viver disso, né? Mas isso foi, tipo, passo a passo, sem prospectar futuro, sei lá no começo, né? Foi acontecendo de fato. O seu primeiro contato com jogos, assim, foi direto com o CS ou você chegou a ter um console, a jogar algo antes no computador mesmo? Como que foi? Letícia, eu acho que esse meu gosto por jogos já vem desde a infância, né? Eu tipo, nasci, já sei lá, com 4, 5 anos, eu já via o meu irmão jogando Mega Drive, já via minha tia jogando Mario no Super Nintendo. Então, eu já fui meio que introduzido desde criança, né? Então, eu cheguei a ter contato com esse tipo de jogo, né? Tipo, arcade, assim, quando eu era muito jovem, no videogame. Mas, de fato, o meu primeiro jogo no computador foi CS, né? Que, inclusive, eu ganhei de aniversário, não vou saber dizer a idade. Mas eu ganhei um computador da minha tia junto com o CS, né? Que na época vinha CD, caixa, etc. E aí foi isso, né? Tive contato antes com videogames, mas meu primeiro contato no computador mesmo foi com o CS. E você diria que foi o primeiro jogo, assim, que teve um grande impacto na tua vida, assim, a ponto de, né, claro, a gente sabe que você depois seguiu essa carreira, mas como que foi pra você nessa época, assim, que você começou a ter esse contato inicial com o CS, assim, você tinha um gosto pela competição, né, como você já mencionou, mas como que foi essa introdução a uma carreira em si, né, porque você era muito novo, o cenário era muito diferente do que é hoje, por exemplo, hoje é muito mais fácil um adolescente, né, virar para os pais e falar, Sim. você é um jogador de CS, né? Como que foi pra você nessa época? Não, foi muito estranho porque eu tinha muito amor para ficar jogando o jogo, sei lá, porque usar o termo viciado é muito pesado, mas eu gostava de jogar diversas horas por dia, nessa época de adolescência. E eu lembro que, para quem é muito antigo vai lembrar um pouco, eu jogava nos servidores da Oi, no 1.6, né? E tinha um servidor chamado Mix, né? E no nome do servidor tinha lá Oi, servidor Mix PW1234. E aí eu entrava no servidor e toda hora que eu entrava entrava no time, eu tomava kick. Eu falei, mas por que eu tô tomando kick, né? Aí eu entrei e tipo, acabei ficando de spec. E ali eu entendi que tinha um modo de jogo no CS que era 5 contra 5, né? Que é o que a gente joga hoje em dia. Porque antes eu só jogava, entrava no servidor lá, tinha 32 pessoas, 16 para cada lado, e pau quebrava, né? Então ali eu entendi que existia um jogo competitivo, 5 contra 5, e depois de entender isso, eu comecei a jogar lá com o pessoal, né? E aí dali eu fui conhecendo várias pessoas, comecei a fazer diversas amizades. Sempre era zoado, porque tinha uma voz fina, né? Então toda vez que eu falava no microfone, tinha que comunicar, era zoado por todo mundo, não tinha respeito de ninguém, mas acabei fazendo mais amizades. E aí foi quando eu conheci o pessoal do Família Reis, né? Que era o time do FNX, de um pessoal que era amigo pessoal dele, né? E ali eu comecei minha carreira, digamos assim. A gente jogou um qualificatório online para um campeonato nacional, que na época era Brasil Game Cup, organizado até pelo Apoca, né? O Apoca que fazia. E aí essa Qualify Online que a gente ganhou deu direito que a gente fosse jogar o campeonato nacional em São Paulo. E foi ali que eu tive que falar com minha mãe. Eu falei, mãe, eu ganhei uma vaga para jogar um campeonato nacional em São Paulo, a gente vai precisar viajar, etc. Primeiro eu perguntei se eu podia viajar sozinho, né? Porque mesmo muito jovem, eu já tinha noção das coisas, eu tinha certa responsabilidade, desde novo já, modéstia à parte, sempre fui muito responsável, nunca pensei em, em fazer besteira e decepcionar meus pais, por exemplo, ganhando uma oportunidade deles. Então, ela negou, mas ela falou, eu vou com você. Eu falei, então tá bom. Aí a gente foi, viajou para São Paulo junto. Lá ela acabou conhecendo alguns dos meus amigos, conheceu de fato o que acontecia nesses lugares, e a partir dali, todo o campeonato que eu, consequentemente, passei a jogar, eu já não viajava mais com ela, eu já viajava sozinho, claro, Sozinho. passando todas as informações, ela conversando com o pessoal que ia estar no local, enfim. Mas aí eu passei sozinho. E assim começou, né? E aí, quando eu fui ver, fui indo, subindo o nível, né? E quando eu fui ver, já estava no SX, jogando campeonato fora do país, ganhando alguns campeonatos aqui no Brasil, pegando algum dinheiro em premiação, mas era nada que te tornasse um profissional, digamos assim. Porque para mim o profissional
ele trabalha com isso, né? Ele consegue viver disso. Naquela época a gente não conseguia, a gente tinha remunerações, uma ou outra, mas era pontual, era uma coisa pontual. Era realmente, né, muito diferente como é hoje, né? Você Sim, agora numa sim. outra posição consegue confirmar isso completamente. Mas, cara, qual que foi o momento, né? Se teve esse momento como player que você. Um certo clique, né? Que a gente fala, né? Eu até perguntei isso pro Showtime também. Um momento que você percebeu que, cara, eu posso viver disso, assim. Acho que Então, isso tem bastante futuro, né? sim, Teve um momento que teve isso. foi quando eu assinei o meu primeiro contrato, ainda no CS 1.6, quando a gente chegava pelo SX jogando esses campeonatos fora do país, que a PEN ela foi fundada e ela contratou a gente, né? Aí a gente teve uma reunião com o PADA, acho que hoje em dia é conhecido pela comunidade inteira, Uhum. e aí a gente assinou um contrato, tinha remuneração, tinha salário, já na época era bem. Era exclusivo, na real, né? Não vou falar bem alto, mas era exclusivo, era algo que poucos times tinham ou tiveram no passado. E aí a gente teve GH já em 2012, era algo tipo extraordinário para época, algo totalmente diferente. E aí eu falei, bom, aqui começamos os trabalhos de fato, né? As responsabilidades também, que antes a gente jogava pelo nosso prazer. Ali a gente jogava também pelo nosso prazer, mas também para compensar o que estava sendo investido na gente. A gente tinha que entregar resultados, tinha que, mais do que nunca, trabalhar, digamos assim, jogar e, enfim, produzir. Cara, você que teve essa experiência muito cedo, né? Num cenário também muito prematuro, né? Vamos dizer assim. É até uma curiosidade que eu tenho. Qual que é a diferença de você, vamos dizer, de você até um certo momento jogar ali pela competição, porque você ama o jogo, e você se perceber como uma pessoa que tá trabalhando com o jogo. Qual que é a diferença, assim, nesse momento? O que muda na tua vida, né? O que você sentiu que mudou na tua vida naquela época? Olha, disse, sempre fui muito tranquilo com isso. Eu nunca pensei no dinheiro de fato. Eu sempre fiz as coisas por gostar mesmo. Talvez por isso que eu tive alguns benefícios durante a minha carreira, né? Que eu não era aquele jogador que, de fato, bota o dinheiro em qualquer lugar. Eu vou onde o meu coração manda e onde eu me sinto mais feliz. Então, durante a minha carreira, eu sempre gostei de jogar com os meus amigos ou com pessoas que eu via futuro. Então, para mim, sempre foi tipo, qualquer tipo de dinheiro vindo proveniente disso era consequência. E segundo plano, óbvio, a gente sempre pensa nisso, né? Não vou falar que eu vou chegar, você vai jogar ali sem salário nenhum. Não iria. Mas é algo que eu faria como. Eu sempre fiz como consequência do trabalho, né? Do jogo e etc. E basicamente acho que é isso, né? Não Mas tive assim, muito. no sentido de, você acha que a responsabilidade ela pesou muito mais pra você, ou você acha que hoje em dia ela pesa mais? Porque. Hoje em dia ela pesa mais. Naquela época, eu acho que esse foi o ponto até que eu esqueci de responder. Eu fiquei praticamente minha carreira inteira na PEN. E na PEN Uhum. a gente nunca sofreu nenhum tipo de pressão por resultados, né, diretamente da organização. Então, talvez por isso eu nunca tenha passado por esse tipo de pressão. Então, acho que é isso, né? A gente sempre teve liberdade para fazer as coisas que a gente gostava, desde que a gente estivesse treinando e nos empenhando o máximo, ser campeão ou não, com a organização vendo o esforço, a organização vendo o treino, a gente nunca teve pressão nenhuma, eu pelo menos nunca tive pressão nenhuma sobre resultado. Hoje em dia a gente vê que, também, claro, o cenário cresceu muito, né? Muita coisa mudou, mas hoje em dia tem esse peso maior, não só da organização, acredito, mas da torcida, né? Das pessoas que estão ali acompanhando, né? Sim, sim. O cenário ali é, assim, muito maior. O CBCS, por exemplo, ele passa na televisão, né? Então, cara, a repercussão, né, que o esportes tem hoje não tinha naquela tua época. Então, hoje em dia você tem. Imagino, né? Não sei se você até pode comentar isso, mas olhando como hoje um CEO de organização. E como quem já foi de uma organização um dia como jogador, o que você poderia dizer que você vê de maior diferença, assim, da tua cabeça? O que mais mudou a tua cabeça? Assim, hoje em dia, essa questão de torcida, pressão, etc., a única coisa que mudou foi que aumentou a proporção, né? Mas naquela época, apesar de a gente não ter stream, a gente não ter transmissão na televisão, a gente tinha os diversos fóruns de sites conhecidos na época, que tinham muitos acessos também, não comparado com hoje, mas tinham bastante Uhum. pessoas. E para ser sincero, era muito mais cruel ou parecido com hoje, porque nesses sites era só hater atrás de hater atrás de hater. Então, tipo, quando eu jogava CS 1.6, eu já tomava porrada desde cedo. Sério? Porque eu e o Brasil inteiro, basicamente, porque a quantidade de, com todo respeito a todos os envolvidos, por mais que tenham
falado muita besteira no chat, a maioria dali era 95% invejoso. Então, eles só esperavam você dar uma tropeçada para eles postarem. Até mesmo quando você não tropeçava, você também ouvia besteira. Então, eu pelo menos já sou criado apanhando desde cedo, né? Tive muita paz no Crossfire por ser uma comunidade que me abraçou desde o começo, por também ter tido uma carreira de sucesso consequentemente, e às vezes que eu não desempenhava tão bem quanto esperado, eu acho que o crédito que eu fiz durante todos esses anos, eu lia comentários muito tranquilos. Hoje não foi o dia dele, hoje não tá bom. Mas enfim, basicamente isso. Naquela época já existia tanto os comentários bons quanto os ruins, só que talvez em menor proporção, por não ter essa quantidade de mídia que tem hoje envolvida. Hoje a rede social ela é tão enorme, né? Twitter, Instagram, Facebook, que acho que potencializa, né, essas vozes que antes elas apareciam em alguns lugares, mas de fato acho que concordo com você que já existiam, né? Mas hoje em dia você tem essa força, cara, do Twitter, né? De você ir lá e você poder falar e a pessoa vai ver porque tá falando pra ela, né? As mídias sociais, elas fizeram o esporte ser o que é hoje, né? Se não Uhum. fosse tudo isso que foi criado no passar dos anos, talvez a gente não tivesse aqui, talvez a gente não pudesse falar que a gente é um profissional hoje em dia, talvez muitas pessoas não tivessem tido as oportunidades que tem hoje, né? Porque, para mim, tudo isso só foi criado por causa da... Como é que eu posso falar? Esqueci, da interatividade do negócio, né? Passou a ser algo que... Eu esqueci o nome, mas tipo, comparado com futebol, entretenimento. Passou a ser um entretenimento. E o dinheiro vem do entretenimento. Se não tivesse nada disso, não teria nenhum tipo de investimento na indústria, né? Com certeza o público ajuda, mas tem essa questão do hate também, que é uma coisa que a gente vai ter que lidar, até porque o brasileiro ele é muito passional, né? A gente vê do esporte tradicional, né? O quanto o torcedor ele é vocal, ele é passional, e isso infelizmente vai existir, né? Vai existir o cara que vai cobrar e vai cobrar pesado. Vai existir, com certeza. E isso vai ter em todo lugar, né? Como tu falando, qualquer tipo de entretenimento, qualquer tipo de pessoas muito passionais, ou aquele outro tipo de pessoa que tá ali só pra trollar mesmo, vai existir, isso não tem pra onde correr. E é o que eu falei, até em boa fase, você em boa fase, sendo a pessoa, o top do cenário, vai ter alguém ali que vai te crucificar de algum jeito. Sim, sim. São os ossos do... Sim. É alguma coisa assim, né? Alguma coisa do ofício. Deve ser E isso. tá na chuva pra se molhar também. A partir do momento que a gente tá ali pra jogar, a gente tem que saber que você vai ter a parte boa e vai ter a parte ruim também. Você tem que saber lidar com isso. Isso em tudo na vida, né? Isso é o que torna muitos dos jogadores ter uma parte diferencial, e a mentalidade com essas coisas, né? Porque tem gente que se deixa levar por isso e tem gente que não liga nem um pouco, né? Normalmente as pessoas que não ligam nem um pouco tendem a ter certa vantagem no jogo, né? Na carreira em si. Pois é, o controle mental, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso depois, né? Eu quero ainda explorar um pouquinho mais com você de como que foi essa época em que você disputava campeonatos, era mais aquela época de quando tudo era mato, né? Eu tava lá quando tudo era mato, você tava lá com certeza. Bom, como que era disputar esses campeonatos, cara? Você tem alguma história pra contar pra gente que te marcou, alguma coisa assim, ou algum evento engraçado, alguma coisa dessa época que você acha que vale a pena lembrar, assim, de recordar? Na época que era mato? Que você tava jogando campeonato, você tava já nesse momento inicial, né, do cenário. Assim, eu não tenho tantas coisas assim, tipo, pra falar, até porque eu não lembro, tem que parar pra puxar muito longe. Mas nessa época eu chegava pra jogar campeonato em Lan House 7 da manhã de um dia e saía 7 da manhã do outro, né? Caraca. Então era algo surreal. Tipo, vou citar os campeonatos aqui no Rio, por exemplo, porque na época do CS 1.6 era muito isso de região, né? Coisa que eu sinto até falta hoje em dia. É o time do Rio de Janeiro, o time de São Paulo, o time do Espírito Santo, o time do Nordeste. Tinha muito disso, né? Então aqui no Rio a gente jogava diversos campeonatos e a premiação era R$500, né? Eu lembro como era R$500, eu tenho convicção disso. E ela era nada mais era de cada time pagava R$125 de inscrição, né? 25 por jogador. Aí ficava, sei lá, 70% pro prize pool, 30% para os organizadores. Só que assim, se a gente ganhasse o campeonato, que não era algo tão fácil, cada um ganhava R$100. Só que se for para ver que eu ficava 24 horas na rua, eu almoçava, eu jantava, eu pagava o transporte e voltava para casa no débito ainda, né? Você não saia ganhando nada. Então, é basicamente isso, loucura. Como é que um campeonato de 8 times demora 24 horas?
Naquela época sempre dava algum chablau. Sempre dava algum atraso, sempre algum computador dava problema, sempre... Enfim, tinha que acontecer diversas loucuras no decorrer do dia. E eu não tô aumentando, não. Era das 7 às 7 na Lan House. Né? E para você ver hoje em dia, às vezes, o jogador reclamar de a mesa tá um pouco alta, o ar-condicionado tá forte, sabe, desse tipo de coisa. Naquela época lá, a gente jogava com o que tivesse na nossa frente, porque a gente gostava de fazer isso. Hoje em dia, a premiação do campeonato é R$ 5.000, então nem vou. R$ 5.000 eu nem chego. Pô, a gente chegou em outro nível de chatice, né? Que o pessoal. Você acha que esse pessoal, a maioria não viveu, né? Esse período aí, né? Chegou na época boa. Chegou a na viver a época parte boa, boa. chegou quando tava tudo pronto. E eu, tipo, com prazer. Felipe, você reclama dessa época? Não. Foi uma das melhores épocas da minha vida, inclusive. E dou valor muito a isso, né? Eu acho que, tipo, de diversas vezes eu tenho essa conversa com outras pessoas, né? Seja mais antigas ou mais novas. E a gente troca esse debate aí, que hoje em dia é tudo tão fácil, o jogador recebe tudo de uma forma tão fácil, que não tem mais, tipo, meritocracia, não tem mais. Dá valor às coisas de fato, né? É um acesso que você diria que. Como que teria sido? Às vezes você imagina se você tivesse entrado nesse momento do cenário, você acha que alguma coisa teria sido diferente, que você talvez pudesse ter. Depois a gente vai entrar um pouco mais nessa questão, né? Porque você migrou pro Crossfire depois. Mas você acha que se você tivesse entrado hoje, assim, no cenário, num time como a Imperial, por exemplo, você veria uma carreira extremamente mais promissora como jogador, ou você acha que depende, né? Muita coisa poderia estar envolvida? Como que você compara esses dois momentos? Assim, é difícil responder de fato o que aconteceria, né? Mas eu acho que sim, teria uma carreira mais promissora, ao mesmo tempo que também fico com uma dúvida se teria ou não. Porque, como eu tô te falando, esses momentos de jogar cru, ela te ensina muitas coisas, né? Ela te ensina muitas coisas e eu ganhei vários valores que talvez hoje em dia eu não ganhasse. Talvez hoje em dia eu reclamo que o pessoal é muito mimado, mas eu não sei dizer se eu chegasse da forma que é hoje, se eu seria. Né? Então eu também tenho que jogar essa toalha branca aí e dizer isso porque é verdade, né? Eu digo essas coisas porque eu tava lá quando era tudo ruim. Hoje em dia eu não sei se eu chegasse aqui eu seria da mesma forma ou não, mas com certeza mais promissor seria. Né? Eu acho que eu tava falando, eu dei uma entrevista para a CBCS esses dias, eu tava falando que o meu sonho era que na época que eu jogava eu ter um CBCS da vida para jogar, você chegar a ter um compromisso toda quinta-feira, sabe? Você treinar para jogar o jogo de quinta, por exemplo, sabe? Algo que não tinha. Ter um calendário, né? Ter um calendário, exatamente. Então, algo que eu acho muito maneiro que tem hoje em dia, que naquela época não tinha e que com certeza é muito bom pro cenário, inclusive. Isso te dá algo para que fazer, porque assim, para as próprias organizações, por que as organizações contratariam uma lineup, por exemplo, se não tem o que jogar ou se os campeonatos eles são muito esporádicos, assim, né? Sim. Se a gente pensar como um todo para o cenário, é muito bom ter esses campeonatos recorrentes. Você acha que. Até eu lembro que o Showtime também mencionou isso. Ele falou que, cara, se tivesse um CBCS na época dele, era muito mais fácil, né? Você enxergar essa carreira como pro player. Hoje em dia você tem não só isso, mas tem a GC também, que faz um trabalho muito legal também no cenário brasileiro. Cara, você tem muito mais coisa acontecendo. Para você, assim, é difícil pensar, né, o que aconteceria, mas fora esse calendário, fora esse planejamento, tem alguma coisa que você vê hoje no cenário de CS, por exemplo, pode ser o cenário de CS mesmo, que você acha que faz muita falta, que não tinha lá atrás e fora o calendário, né? Organização como um todo, né? A quantidade de eventos, o respaldo que você tem da organização, o investimento que é feito. Tem muitas coisas muitas ou quase todas que tem hoje em dia que não existia lá atrás. Né? Beleza, eu tô voltando muito atrás também. Eu joguei até 2016 e em 2016 já tinham coisas que tem hoje em dia, né? Que graças a Deus eu consegui pegar. Mas eu acho que eu posso falar que eu sinto falta não, que eu gostaria que tivesse na minha época era essa parte do calendário, essa parte das ligas, essa parte de você ter uma responsabilidade toda semana, um objetivo toda semana,
de jogar, eu acho que é algo bem bacana. O investimento para bootcamps, né? Acho que também é algo que a gente vê muito forte no CS, e acho que você pode dizer um pouco melhor também sobre. Assim, hoje, é o que eu tô falando, hoje em dia, a gente, em questão de bootcamp, a gente tem vários, né? A gente consegue fazer vários durante o ano se tiver planejamento. Naquela época já existia também, mas você fazia 1, 2 no máximo por ano. Uhum. Eu cheguei a fazer alguns, então não é algo que é exclusivo da atualidade. Claro, Uhum. as estruturas que hoje em dia são oferecidas, né, de bootcamps em outros países, não é igual. Não é igual, mas a gente já naquela época a gente já Já fazia, tinha. já tinha. Bacana. Bom, que jogador da sua época que você gostaria de ter jogado junto Você de ter tido essa oportunidade de jogar junto e você acabou não jogando? Tem alguma pessoa que você gostaria de citar pra gente? Ah, eu acho que não. Acho que eu acabei conseguindo jogar com todo mundo que eu sempre almejei. Se eu fosse botar desde a época que eu comecei a jogar as pessoas que eu sempre admirei, né, que era Fênix, Kogu, Nak, Beat, o Bruno Ono, todos esses eu tive o prazer de conseguir jogar junto durante a carreira. Uhum. E é isso. Acho que não teve ninguém que eu possa falar, esse cara eu não joguei. Consegui, Tem alguém graças a Deus, jogar com que. todos. Tem algum jogador que, cara, você é muito amigo até hoje e leva assim como um companheiro, como alguém que você gosta muito até hoje, dessa época? Ah, dessa época antiga, de muito antigo assim, eu não vou falar tipo um companheiro, um amigão, um melhor amigo, Uhum. mas o Fênix talvez, né, que já é meu conhecido de décadas atrás, e hoje em dia a gente ainda mantém contato, joga na Imperial, a gente conversa, etc. É uma coisa aí que eu levo desde de antigamente. Certo. Bom, agora sim, vamos entrar um pouco no assunto do Crossfire, né? Como que foi a sua migração aí, você ter ido jogar o Crossfire? Qual que foi o contexto, né, para o pessoal entender um pouco melhor da tua história também, que te levou a isso? Então, em 2012, o CS 1.6 tinha de fato morrido, né? As organizações que faziam os campeonatos, como a SL na época, a DreamHack, elas anunciaram que não ia ter mais campeonato de CS 1.6. E ali eu tive que tomar uma lição na minha vida. Sei lá, em 2012 eu tinha 18 anos, né? Já Uhum. era a idade chave do negócio. Eu falei, bom, ou eu vou seguir minha vida normal agora, ou eu vou ter que arrumar, se eu quiser continuar a minha vida de esporte, eu vou ter que arrumar uma coisa para fazer. E aí calhou num convite do AFC. A AFC também é um dos meus amigos de muito, muito antigamente. Esse sim é amizade mesmo e levo desde do começo. Ele também conheço ele há décadas. A gente não tá jogando hoje em dia, ele parou de jogar, mas entra nesse contexto aí da amizade, enfim, de seguir carreira. Ele me chamou para jogar Crossfire, que era um jogo que eu nunca tinha ouvido falar. E ele falou: pô, Felipe, vem jogar Crossfire aí comigo, tô jogando um time aqui. E aí vai ter a WCG, né, que na época era a Olimpíada dos Jogos, era um campeonato que eu já admirava desde o 1.6, mas esse eu nunca tinha tido a oportunidade de jogar. Aí aquilo ali me encheu os olhos, né? Falei, caramba, WCG, Crossfire, vamos aí, vamos nessa, vamos ver o que vai dar. E aí quando eu cheguei lá era um jogo parecido com o CS 1.6, óbvio, com movimentações, macros diferentes, mas que Uhum. facilmente adaptável, né? Aí a gente começou a treinar lá, eu comecei a treinar com o time, sei lá, em 20 dias a gente tinha ganho um campeonato brasileiro que dava acesso à qualificatória da WCG, e sei lá, um mês e pouquinho depois, no máximo 2, já teve de fato a qualificatória da WCG, e a gente acabou ganhando também. Né? E, pô, viagem para a China, nunca tinha ido, WCG, Olimpíada dos Jogos lá, foi algo assim que aquilo aí me conquistou, né? A gente jogou, ficou em quinto melhor time do mundo, aí eu falei, bom, é isso aqui, vou continuar jogando, vou continuar minha carreira aqui. E aí começou a vir muito investimento da desenvolvedora do jogo, né, as 8 Games, trazendo vários campeonatos, no decorrer do tempo dando bolsa para os jogadores, então a gente tinha estabilidade por parte da desenvolvedora também, aí, tipo, de fato, o jogo estava avisado no Brasil. E aí isso começou a surgir várias oportunidades, né, eu alcancei números que, sei lá, nunca imaginei que ia alcançar, né? Na época, pra você ver, na época eu era insatisfeito. Eu tenho alguns históricos aqui, sei lá, eu tinha 4 mil na Twitch na época, sabe? Na época eu falava, mano, 4 mil na Twitch, sei lá, sabe? Era só 4 mil.
Hoje em dia, se eu falo que, pô, eu queria ter 4 mil na Twitch hoje em dia, sabe? Então eu alcancei 4 mil viewers, você tá 4 querendo mil dizer? viewers, exatamente. Pô, hoje em dia você pega 4 mil viewers hoje em dia na Twitch, você sabe, o cara é grande, né? Você fala, o cara é grande. Naquela época, sei lá, eu não dava tão valor porque eu tinha Kami com 10, BRTT com 10. Aí, sei lá, e não era algo tão rentável como é hoje também, de questão de subscribes e afins. Mas gerava uma receitazinha. Aí disso veio a oportunidade de dar aula também, então, tipo, jogava, fazia stream, dava aula. Pra época, e com a idade que eu tinha, era uma remuneração muito boa, né? Que eu conseguia, tipo, botar a cabeça na cama e falar, caramba, tô dando orgulho pra minha mãe, pelo menos. É que aquilo tudo que eu prometi lá pra ela tá se concretizando. Então o Crossfire, felizmente, conseguiu me dar isso. E aí, em paralelo, lançou o CSGO, acho que 2012, 2013. E aí eu comecei a jogar CSGO também, né, cara? E eu fiquei numa sinuca de bico, porque eu jogava na PEN de Crossfire e os jogadores que jogavam comigo na PEN de CS 1.6 falaram, vamos jogar CSGO. E eu migrei também. Aí nessa época eu jogava os dois jogos ao mesmo tempo. A gente morava na GH lá da PEN e eu tinha que treinar, tipo, dividir o meu dia. Eu, sei lá, acordava 10 da manhã, jogava Crossfire até, vamos supor, 7 da noite, e 7 da noite eu jogava CS até meia-noite. Né? Então eu não parava, eu jogava em 2 times diferentes, 2 jogos diferentes. Não sei como eu fazia isso, hoje em dia eu me pergunto. Eu ia perguntar agora. Provavelmente não funcionou. Não, o pior é que funcionou. Funcionou? O pior é que funcionou. Cara, como. Assim, não Talvez era. tivesse funcionado, porque assim, o cenário do Crossfire, na época de 2012, era um pouco desnivelado. Era a gente mais um time e o resto não ganhava da gente nem se botasse 10 para jogar. Então não tinha essa, talvez a pressão. Se eu pegasse hoje em dia CS e Crossfire, que são os dois jogos hoje em dia já estão num nível de competição muito alto, eu nem ia conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Né? Com certeza não ia, mas naquela época eu dava. O CSGO estava no começo, né? Óbvio, já tinham várias pessoas boas, porque veio a safra do CS 1.6 que sabia jogar, sabia o que estava fazendo, e no Crossfire a gente ainda era um pouco desnivelado. Então eu conseguia manter, jogar os dois ao mesmo tempo. O que matava mesmo era a carga horária, né? Que tinha que jogar 2 jogos ao mesmo tempo, com 2 times diferentes, e o dia inteiro. Isso aí matava. Mas aí rolou, fiquei acho que, sei lá, 1 ano fazendo isso. Só que aí o CSGO ele morreu de novo, né? Não tava tendo investimento dos campeonatos, não tava tendo investimento da Valve, não tava tendo investimento de ninguém. Aí deu uma esfriada no Brasil. Né? Aí desde lá, então, eu só continuei no Crossfire e fui embora. Eu ia perguntar, cara, o teu mental nessa época não acabou pesando, não? Porque é muita coisa, né, pra lidar. Você tava lidando com 2 times diretamente? 2 times diretamente. Então, mas naquela época, com 18 anos, é aquilo que eu sempre falei, eu só queria jogar. Se eu botasse 3 jogos ali, se tivesse tempo, no dia eu jogava. Hoje em dia, se me bota pra jogar 2 jogos, eu morro. Não tem como. Um já é difícil, eu joguei no passado, você já fica assim, mentalmente exausto. Naquela época era só felicidade. Pensar também que você tem que lidar com 2 times é você lidar com várias pessoas, né? Porque assim, a gente sabe que um dos principais, né, vamos dizer, o problemas que um player lida não é só com o próprio desempenho dele, mas são desentendimentos, né, coisas que acontecem ali entre os 5, então... Mas graças a Deus também eu tive sorte nesse ponto, porque os 2 times que eu jogava eram 2 times com pessoas muito amigas minhas. Né, o pessoal do CSGO, o pessoal que já jogava comigo no 1.6, que a gente tinha uma amizade pessoal, a gente fazia, tipo, era amizade pessoal de fazer tudo fora do jogo também, fazer dentro do jogo, fora do jogo também. Então não tinha desentendimento. Não tinha, era só felicidade. Chegou uma época que combinava os 2 times na GH. Eu jogava num lado e jogava no outro. A gente fazia churrasco junto, a gente saía junto, o pessoal sabia do que estava acontecendo, porque, tipo, o pessoal do CS sabia que eu tinha que jogar Crossfire, porque era o que estava movimentado na época. O CSGO estava ali, light, tentando e tudo mais. Então tinha um pouco de consentimento e respeito dos 2 times para transitar, ou de um CD de um lado, outro CD do outro, e a gente conseguir ir lidando. Então foi muito tranquilo. E somado o fato de que eu gostava de jogar, eu não tinha problema nenhum com isso, não. Foi tranquilo. Coisa que hoje em dia com certeza não seria. Passado esse ano, né, que você comentou que você estava em 2 times, como que foi a sua decisão, assim? Você pensou, pô, vou migrar para um ou vou ficar no Crossfire que você já estava? Como que foi essa sua relação com o CSGO? Porque você veio do 1.6, então imagino que o seu grande amor, não sei, né, você vai confirmar agora pra gente, mas a sua grande paixão estava no CS em si? Você pensou em, cara, vou voltar pro Gol e vou fazer minha história aqui? Ou o que aconteceu nessa época? Então,
eu sempre gostei de jogar CS e gostava muito do CSGO também. Só que aí, nessa época, eu tive que tomar. Foi uma decisão meio que em conjunta e foi fácil de tomar, mas que depois de um tempo eu poderia ter mudado a história, né? Porque o time de CSGO em si, nessa época, ele miou, porque não tinha campeonato, não tinha investimento, não valia a pena, não era rentável para ninguém, então o time acabou miando. E eu continuei no Crossfire, beleza. Só que aí o CSGO começou a se reinventar, quando começou o mercado de skins, né? Que não tinha no começo, quando lançou o CSGO, não tinha skins. E aí a Valve lançou as skins e isso fez com que o jogo ficasse mais visado, tivesse mais dinheiro girando, tivesse mais investimento. E eu tava no Crossfire nessa época. E aí eu já tava consolidado lá, já era referência no cenário, já tinha tudo isso que eu falei de bons salários, dava curso, streamava. Então eu nunca tive tão interesse assim de ir pro CSGO por causa disso. Era Entendi. tipo, pô, vou largar o jogo que eu tô no auge para ir tentar uma coisa no CSGO, mesmo sabendo que a capacidade existia, sabe? Eu tinha muito carinho pela comunidade e era recíproco, né? Era recíproco. Em diversos momentos do jogo que eu tava estressado com algumas decisões da publisher do jogo, eu deixava claro que eu só jogava o jogo para dar felicidade para os meus fãs e para minha família. E minha família sempre gostou de acompanhar. Pô, minha mãe assistia todos os jogos. Chegava, tipo, épocas lá em casa que tipo, eu jogava no meu quarto e eu via que tinha gente vendo o jogo na sala, no quarto. Então, tipo, eu tinha muito um pouco dessa. Não vou falar pressão, porque pressão acaba sendo ruim, mas dessa, tipo, como é que eu posso falar? De retribuir, né? Todo o carinho que eu tinha para as pessoas. Vou fazer stream direto para estar junto dos fãs. Gostava de jogar para minha família ver também. Então, isso pesou muito para que eu não fosse tentar uma vida jogando CSGO, por exemplo. Eu já estava consolidado no Crossfire. Entendi. E uma coisa que eu até esqueci de perguntar, mas você acabou falando um pouquinho rapidinho, né, sobre a sua mãe e tudo mais. Nessa sua carreira, né, de player, como que era a recepção da tua família, assim? No primeiro momento foi difícil, mas depois, com a sua consolidação, eles acabaram aceitando um pouco melhor, assistiam, apoiavam você? Como que foi isso como um todo? Cara, foi o que eu te falei, foi um pouco fácil porque eu sempre tive confiança deles, né? Confiança e acabou que foi, mesmo que tenha acontecido diversas coisas, sempre foi aos poucos, né? A minha mãe foi ver lá em São Paulo. Naquela época não tinha, eu não podia chegar para minha mãe e falar, mãe, olha esse vídeo aqui no YouTube do Allianz Parque lotado. Olha aqui o pessoal que mora lá nos Estados Unidos fazendo fortunas. Não tinha nada, não tinha matéria em site, não tinha nada, né? Então foi um pouco na base da confiança e do olho, né? Minha mãe, eu falava as coisas que ia acontecer, minha mãe ia lá e comprovava. Ia dando chance. Como eu era muito novo, você indo para a escola estudando, ela nunca viu problema eu jogar, sabe? Então sempre foi passo a passo, né? E sempre na sinceridade. Ó, mãe, é isso aqui, é aquilo ali, é aquilo lá. E é aquela que falou: você só tem que me entregar o seu diploma no ensino médio, né? E aí isso foi feito. A gente foi, tipo, indo objetivo por objetivo. Sempre tem esses acordos, né? Eu tive um acordo parecido, cara, com a minha mãe, assim, quando E eu falei nunca que eu. pisando na bola, né? Que é o mais importante. Porque às vezes ela fala, tô indo para São Paulo ali, mas sei lá, não volto, ou faço alguma besteira, ou enfim, perco a confiança dela fazendo alguma coisa que não era o combinado, talvez isso aí mudasse o cenário, né? Porque na época minha avó era viva também, minha avó era super cautelosa, era aquelas senhoras que ficavam ouvindo rádio, e no rádio só passava desgraça, então era uma pessoa que tinha bastante medo de deixar eu fazer as coisas que eu fazia sozinho, né? Eu sempre, tipo, não sei de onde você é, não sei se você é do Rio, mas ou se você Não. conhece, né? No Rio tinha um lugar chamado Linha Vermelha, né? Que é um acesso para você chegar no Rio, para você sair do Rio. Minha avó via notícia, eu não podia passar por lá, mas eu falei, se eu não passar por lá, como é que eu saio de casa? Né? Era um nível de tipo de insegurança muito forte. Então, por isso que eu sabia que se eu pisasse na bola, eu perderia tudo. Então, eu Você nunca desapontou. nunca desapontei e por isso eu tive respaldo sempre. Justo, justo. É difícil, né, cara? Mas eu entendo que também, na sua época, para seguir um sonho tinha que ser assim, né? Porque era um sonho que. Era um sonho. Era um sonho, assim, que não dava para garantir pros seus pais, como você falou, não dava para mostrar um vídeo de um
um jogador que, sei lá, tava especialmente no auge, ou de um lugar cheio, ou na Globo, você mostrar, olha, os caras jogando aqui, né? Então, Não tinha nada disso. era um Na época momento era diferente. Orkut, não tinha nada. Quem tinha uma comunidade lá era a comunidade tipo, de um fã que criava, sei lá, fanpage do Kogu. Que não era nem do Kogu, era de um fã do Kogu que postava. Então não tinha material, não tinha recurso, não tinha nada. Que Só é que eu sempre complicado. falava, na época já tinha um MBR, na época já tinha um MBR jogando Uhum, campeonatos fora. O BR tinha sido campeão mundial em 2006, né? Isso eu tô falando de sim. 2008, 2009. Então já tinha algumas coisas. Eu sempre falava, mãe, eu quero ser igual a esses caras aí, viajando o mundo. É uma coisa que ela até fala, às vezes, tipo, com as amigas ou com amigos meus que vêm aqui em casa, que eu sempre deixei isso claro e eu fui em busca disso, né? E aí Uhum. acabei conseguindo, ela se orgulha, etc., porque o meu sonho era jogar esses campeonatos mundiais, ficar viajando e etc. Né? Então era a única coisa que tinha para mostrar isso, mas o mundial que tá rolando lá, que acontecia, sei lá, 2, 3 vezes por ano. CS.6. Então foi isso. Era a única coisa que tinha para mostrar isso. Não tinha mais nada. O mundo realmente mudou muito. Explorando um pouquinho mais, então, da sua carreira de coach, né? A gente sabe que você acabou fazendo essa mudança, né, de jogador profissional para coach e teve um período na LG, Luminosity. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi essa saída do Crossfire, como foi essa mudança para ser coach, jogador de Crossfire, no caso, né, para mudança de ser coach, e o que impactou, né? Como que rolou o contexto, né? O que impactou na tua vida? Então, isso aconteceu, se eu não me engano, ou no fim de acho que foi no fim de 2015. Aconteceu algumas Uhum, coisas no Crossfire que eu não estava de acordo. E aí a gente chegou até a fazer vídeo, deu uma repercussão, a gente até tomou ban do jogo, né? Eu e o pessoal do time que tava comigo. Ao mesmo tempo que tinha rolado o convite de eu ser treinador da PEN, começou essa coisa de coach, eu saí do time da PEN de Crossfire para treinar o novo time da PEN de CSGO que tinha montado um projeto para morar nos Estados Unidos, enfim. E aí eu meio que uni o útil ao agradável. Eu já não tá satisfeito com algumas coisas do jogo, com com o projeto todo que a PEN tinha mostrado, né? Do time de CSGO, ia morar nos Estados Unidos. Era tudo aqui. E o CSGO já tava, naquela época já estava no hype, se eu não me engano. Se o LG já não tinha sido campeão do Major, já estava mostrando um bom futuro, né? uhum, E aí eu acabei aceitando a proposta, que era não só pela PEN, mas porque no time tinham diversos amigos meus. Quem fez um convite foi até um amigo pessoal também que estava jogando no time, o Lula. E aí não tinha como negar, né, cara? Morar nos Estados Unidos, que também, como eu falei, sempre gostei de estar fora. Estados Unidos é um país que eu, porra, amo. uhum. Pra treinar um time de CSGO, que tava, tipo, era o auge, eu vi um futuro naquele negócio e tá com amigos também junto, não tinha como eu negar, né? E aí por isso eu aceitei, fui morar nos Estados Unidos com a PEN, acho que eu fiquei 6 meses ou um ano com eles, a gente teve diversas pontos positivos no time. Cheguei a jogar um campeonato na China também, que a gente foi convidado. Aí o nosso jogador português, que o Dream, não conseguiu tirar visto, então tive que jogar de última hora. Então acabei tendo essa experiência de jogar um campeonato internacional, estando na posição de coach. Uhum. E aí foi muito bom. Aí no final desse ano, o PKL, que era da LG, perguntou se eu queria ir para lá, que a pouco eu ia voltar para o Brasil, tinha alguns problemas pessoais para resolver. Eu acabei aceitando. Mas enfim, o propósito de eu sair da carreira de jogador para treinar time de CS foi por causa da minha insatisfação com o jogo, somada da boa proposta que eu tinha recebido na época. Mas uma questão que acho que é importante pra gente poder entender essa mudança, né? Deixar de ser jogador para ser coach envolve bastante diferença, né? Um coach ele tem funções bem diferentes e Uhum. até eu queria saber de você. Você já se via nessa posição quando você era jogador ou foi uma coisa, cara, completamente nova que você teve que aprender ali a lidar? Ou ser jogador, você acha que te deu alguma bagagem forte para poder assumir essa função? Porque você sabia, né? Você estava lidando ali também com seus companheiros direto, então qual que você diria que foi a principal mudança, né, de uma carreira para outra? Cara, foi completamente nova, né? Nunca imaginei que iria ser coach, né? Pelo menos não tão rápido. E foi tranquilo, porque quando eu fui chamado, né? Eu sabia que eu estava fora do CS há bastante tempo, não era o cara completamente especialista do jogo, mas eu fui chamado com o propósito de ser mais gestor do time com a Uhum, PEN, etc.
fazendo a função de manager do que, de fato, o coach treinador, né? Então isso me dá um pouco mais de segurança. Óbvio que chegando lá a gente vai tentar ser o mais completo possível, mas esse era a proposta. Então eu me senti mais tranquilo, né? Na época, para mim foi uma ótima opção por tudo que aconteceu, por toda a proposta em si. Então acabei aceitando. Hoje em dia, talvez posso dizer que me arrependo um pouco de ter feito essa transição, porque a partir do momento que eu parei de jogar e fiquei anos sem jogar, isso aí matou completamente as minhas possibilidades de voltar a jogar um dia, né? É algo até que às vezes sei lá, tem algum amigo que tá mais para baixo, o cara fala, acho que eu vou me aposentar, ou acho que eu vou ser coach, eu já dou o palpite. Cara, se você fizer isso, saiba você que se você quiser voltar a jogar um dia, vai ser tipo ou impossível ou muito difícil, né? Você vai acabar perdendo. Não tô falando que o cara não vai conseguir ser profissional, não vai conseguir ser nada, mas ele com certeza não vai chegar no nível que ele jogava antes, né? Ele vai regredir. Então, eu me arrependo um pouco disso justamente por isso, né? Tive a experiência como coach da PEN, como coach da LG, voltei para o Brasil após isso, né? Tive outras prioridades na minha vida, né? Inclusive abrir a Imperial e tudo mais, mas às vezes vê aquela vontade de voltar a jogar e quando você tenta jogar, você vê que não é mais a mesma coisa, né? Não é mais a mesma coisa. Mas nessa época, Felipe, quando você transicionou, né, de carreira por esse momento aí na LG, você ainda pensava assim, talvez eu volte a jogar, né? Ou você, tipo, é provável que eu volte a jogar, você pensava isso? Ou tipo, não, acho que vou ver se dá certo essa carreira, se der legal, vou à frente, eu continuo sendo coach. Eu Você nunca tinha essa pensei. pretensão de voltar a jogar? Não, porque assim, eu sempre fui muito honesto com as coisas que eu faço. E quando eu fui chamado para ser coach da PEN, assim como da LG, sempre pareceu para os outros que eu fosse ser uma sombra ou que eu tivesse ido ser coach para aprender um pouco mais sobre o jogo, voltar a jogar e tirar a vaga de alguém. Então, eu sempre tive um pouco dessa percepção pelos outros jogadores, pela comunidade em si. Então, eu nunca quis passar isso para as pessoas que estão ali comigo, né? De um cara chegar e ver eu ficar jogando muito CS ou isso, aquilo, porque com certeza eu ia deixar os jogadores um pouco mais receosos, um pouco mais, sei lá, o cara ficar pensando, caralho, será que eu vou tomar kick? Não tô falando que é algo que eu tô me pondo num pedestal, nada do tipo, mas é o que sempre pareceu e o que sempre foi falado por pessoas terceiras, né? Então eu sempre quis deixar o jogador em si ciente de que isso não estava acontecendo. Claro, eu sempre, tanto na PEN como na LG, eu jogava um mixzinho ou outro, às vezes entrava num DM ou outro, mas para passar tempo e para jogar. Às vezes não tem nada para fazer, eu vou chegar ali para jogar. Mas eu sempre tentei deixar claro para os outros que essa não era a minha intenção, né? Então, isso eu acho que foi nesse ponto que talvez eu tivesse pecado. Não que eu não tô dizendo que eu tinha que estar jogando para voltar a ser jogador, mas não ter ficado tanto away como eu fiquei, entendeu? Entendi. Bom, falando um pouco sobre o Showtime, né? Ele esteve aqui no Protox recentemente, né? A gente até já comentou. E ele falou um pouco do período, né? Que você foi coach dele e tudo mais. A gente explorou um pouco da vida dele. Foi até bacana ele comentar do momento atual dele também. Ainda tá jogando em alto nível. Cara, como que foi trabalhar com ele? Você ainda, de certa forma, trabalha com ele, né? De um jogador da tua org, mas como que foi trabalhar com ele nessa época? E como dono de organização agora, como que é trabalhar com ele também? Cara, sempre tranquilo trabalhar com o Showtime. Ele sempre foi uma pessoa muito de boa. Desde quando eu tava com a Legião, é um cara que sabe conversar, é um cara que sabe ouvir, que sabe, enfim, não dá problema. Mas ele sempre foi muito cri-cri com a gerência do time, por exemplo. Ele não suportava o dono da LG. Então ele tinha atrito direto com o Buiaca. E aqui com a gente acaba passando pelo mesmo. Não que ele tenha atrito direto com a gente, não que a gente não se goste, é totalmente ao contrário. A gente se gosta, mas ele é um pouco mais explosivo em algumas coisas, né? Então não mudou nada. A mesma paz que eu tenho com ele de relação pessoal, eu tenho igual eu tenho na LG. Só que em vez dele ter um atrito com o Buiaca, às vezes a gente tem o nosso atrito.
A relação mudou bastante, você acha, assim, que existe... Por exemplo, você acha que o coach ele é mais próximo, assim, na relação de horizontalidade, né? Vamos dizer assim, todo mundo numa mesma posição, né? Você acha que o coach... Meu, coach, em tese, ele é o treinador ou é o manager, como você estava falando, né? Mas você acha que o jogador ele enxerga o coach mais próximo da posição dele do que o dono, assim? O dono seria, cara, um cara muito mais poderoso do que eu, então é mais fácil eu ver esse cara, eu enxergar algum atrito? Você acha que existe isso? Muito mais fácil. O coach, infelizmente, no CSGO, ele é muito desvalorizado, muito subestimado. Então, ele sempre fica numa posição muito fraca em relação ao time, né? Eu acho que são pouquíssimos os coaches que, de fato, é o cara do time, é o cara que manda no time, é o cara que, porra, a gente pode comparar com um treinador do futebol, por exemplo. O cara chega e fala, você tá no banco, você tá no banco. Não tem essa. Né? Então, no CS, ele é muito... É uma corda bem fraca. Né? Agora, como dono do time, não tem que falar. O cara tem que respeitar, tem que ouvir. E se ele não quiser, tchau e benção. A posição é muito diferente. É muito diferente. Você diria que é uma posição, assim, frágil, porque você não consegue falar muito com o jogador, ele tem alguma dificuldade em te ouvir? Você consegue visualizar isso? Sim, com certeza. Acho que é o que eu tô falando. Volto a falar do passado, por exemplo. Lá na época que era mato, era muito mais fácil você conversar com as pessoas, você apontar um erro, apontar outro, porque todo mundo se gostava, todo mundo se respeitava, todo mundo conversava. Hoje em dia, eu não vou falar mais de 50%, mas a grande maioria, você vai trocar uma ideia e falar alguma coisa que o cara tá errando, ele te vem com 3 pedras na mão, ou então você vai falar o que ele tá errando e em vez dele, tipo, falar, pô, beleza, ele já te responde falando que você tá errando também. Então isso tá totalmente errado. É uma cultura que é errada não só no jogo, mas na vida real também. Eu chegar e falar, ô, meu irmão ali, pô, mas você tá sujando ali, mas você tá fazendo barulho pra caramba ali, sabe? Não é, mano. Você para de sujar e eu paro de fazer barulho. Então, não tem por que você discutir um apontando o erro do outro. Então, no CS hoje em dia, o coach que já subestimado, você chegar para falar com pessoas que têm uma personalidade muito forte é muito difícil. Mas o que você acha que mudou de lá pra cá, assim? Você acha que hoje em dia acaba pesando um pouco de ego, assim? Ou o pessoal tem um ego elevado, assim? O que você acha que Olha, aconteceu? eu queria saber também, eu não sei de Porque, responder. assim, É algo que eu tento entender ainda. aham. Eu discuto com várias pessoas o que acontece e eu não consegui chegar na conclusão ainda. Eu não sei dizer, eu não sei. Eu queria saber a resposta também, porque a realidade do cenário é essa. E uma coisa que eu já cheguei a conversar, né? Inclusive, vários jogadores profissionais já passaram por aqui, né? A gente também já recebeu a Marina, né, da PRG de CEO. Cara, o ego, ele sempre acaba, eventualmente, sendo um assunto no cenário, porque tantos jogadores já falaram aqui que às vezes questões de ego atrapalham bastante. E agora você me falando isso, me passa uma sensação de que, pô, o cara não aceita os erros serem apontados porque ele se vê como, de repente, o certo e ele quer apontar o teu. Então, na verdade, ele não se vê como errado. Acho que é assim, é a impressão que me Não dá passa. pra discutir, mas não dá pra discutir isso. O cara, eu não sei te dizer se ele acha que ele tá 100% certo, Uhum. se ele acha que, tipo, ele é muito melhor que você, ou se ele acha que não erra. Eu não sei dizer, não sei dizer. Eu sei que quando você vai apontar um erro pra uma pessoa, é muito fácil quando você vai falar com uma pessoa que sabe conversar e que vai procurar uma melhora do que uma pessoa que, sei lá, tá perdida no mundo. Porque pra mim, esse tipo de pessoa que tem essa cabeça tão fechada assim, ela tá perdida no mundo. Porque não saber debater, não saber conversar, não saber sentar igual homenzinho é algo que faz total diferença. Se você for ver as histórias de sucesso, sei lá, a própria Uhum. Fúria, não sei porque eu nunca vivi. Eu imagino que os caras, para ter esse sucesso todo que estão tendo, eles têm diversas conversas francas, eles apontam os erros, eles resolvem os erros, eles procuram melhorar, entender o outro. Eu acho que para você conseguir melhorar e você conseguir ter um desempenho esperado, é só você sendo franco dessa forma. Se você ficar guardando o que acontece muito hoje em dia sei lá, tá os 5 jogando, existe um atrito e eles só empurram com a barriga. Até chegar no momento que não é nem um pouco sustentável mais. Explode, aí chega e fala, ou ele sai ou eu saio. Né? Aí chega nesse ponto. Não tem um debate, uma melhora, aí chega, Resolve. não resolve. Ou então tentam se resolver e falar, olha, tentamos, mas
infelizmente, não dá, né? Isso até acontece às vezes, de tentar e chegar no fim, não deu. Mas a maioria das vezes eles Não tentam. só não tentam. E chega num ponto que não dá. Isso é complicado porque, assim, para nós que estamos aqui de fora, né, às vezes olhando o cenário, assistindo o jogo, vendo os problemas acontecerem, né, só quando eles são... A gente nem sabe, às vezes, muitas coisas que acontecem, né? Às vezes um jogador fala assim, estamos tendo problemas internos, mas obviamente não vai falar, não vai aprofundar, não vai deixar claro. Mas pra gente de fora, a gente sabe que existem conflitos, né? Até porque, cara, relação humana Então, vai ter esse é um conflito. ponto que eu acho que só as pessoas que conseguem raciocinar um pouco, com todo respeito, conseguem entender. Esses tempos aí eu postei um negócio no Twitter, né? Quando teve essa treta do MBR, etc. E eu falei que tem coisas que não podem ser faladas na mídia. Eu tomei vários hates, porque o pessoal acha que tem que ser falado. Só que não é assim que funciona. A Uhum. mesma coisa de perguntar, o Messi queria sair do Barcelona, por exemplo, né? Há pouco tempo atrás. A gente que tem um pouco de vivência do cenário interno aqui do esporte, a gente consegue pensar que às vezes o Messi não tá saindo porque o time tá só ruim. Às vezes ele tem uma treta com o dono do time, às vezes ele brigou com alguém no vestiário, que são coisas que não vão ser faladas. Não Uhum. vão ser faladas, a gente tem que meio que presumir que às vezes não é tão bonito como se pensa. Só que, por Sim. exemplo, como é que a gente vai expor uma situação interna que aconteceu aqui para a comunidade? Não tem nem por que fazer isso. Sabe? Então, às vezes, fala, aconteceu um problema interno, cada um segura o seu lado, ou às vezes inventam uma desculpa melhor. Mas a realidade é essa, não dá para ficar expondo tudo e tem coisas que acontecem nos bastidores, Uhum. tem que ficar nos bastidores, não tem como expor. E até porque, assim, pelo menos eu vejo como melhor para os dois lados, né? A pessoa, às vezes, a coisa é exposta e a pessoa pode ser queimada, né? A outra organização pode não querer contratar, Exato. eventualmente pode acabar com a carreira de alguém, né? Então, é uma questão delicada, né? É Você deve lidar com delicado. isso bastante, mas são questões delicadas. Sim, são questões delicadas e que são coisas que não tem necessidade de ser falado e nem pode também. Por ética, né? Uhum. Eu não posso chegar e falar, o jogador está se dedicando à equipe porque faltou 25 treinos durante 30 dias e etc, sabe? Não tem para que falar isso. Claro que as outras organizações que têm pretensão em contratar ele acaba sabendo mais ou menos como é a personalidade do jogador porque as informações correm nos bastidores. Os outros times sabem o que acontece, sabem de alguma fofoca ou outra. Então, Uhum. claro que a gente também existe a ética de a gente não falar o que aconteceu de errado, mas também esse medo de que a outra organização pode pegar um jogador furado é baixíssimo. A chance Uhum. por essas questões que estou falando, né? Sabe-se nos bastidores como é mais ou menos cada jogador. Não vem a público, mas quem precisa saber, sabe. Exatamente, quem precisa saber sabe. Exatamente isso. Justo. Essa era uma curiosidade que eu tinha, inclusive, se... uma coisa que eu confesso que eu não sabia tão bem, né? Se eventualmente o pessoal ia atrás, ficava sabendo desses conflitos, né? Se, por exemplo, conflitos que acontecem em algumas organizações, se eles acabam chegando em outras, Uhum. ou se meio que morre ali, sabe? Não, acaba Tipo, chegando em outras, às vezes acaba também chegando. outras organizações chegam e te perguntam, mas como é que foi a sua experiência com um jogador tal? Uhum. Claro, eu nunca tive uma pergunta dessa de um gerente que eu não conheço, né? Mas as pessoas mais próximas, que Uhum. são várias, sempre chegam a perguntar, doutor, como é que foi a sua experiência com ele? Ou até mesmo com funcionários, não precisa nem ser jogadores em si. Então sempre rola esse feedback. Claro, também na ética, não vou chegar falando coisas pessoais, não vou chegar falando coisas Uhum. absurdas, mas eu também não posso botar o meu nome no fogo, escondendo algo para o cara se ferrar no futuro, né? Então, esse tipo de coisa existe sim. Certo. Cara, Felipe, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre de onde que veio a ideia, né, de criar a Imperial. Então, queria que você falasse um pouco desse momento que você se viu como CEO. Você estava até então tendo a experiência de coach, né? Queria Uhum. saber como que foi esse momento em que você deixou o coaching, começou a pensar em criar a sua própria organização. Já era algo que você sonhava quando você era player? Você cogitava isso? Ou, cara, nunca cogitou, mas aconteceu? Como que foi essa história? Não, quando eu era player, eu nunca cogitei, né, ser dono de uma organização, mas eu sempre fui anotando tipo, mentalmente, não com propósito de abrir uma organização, mas eu sempre fui assimilando o que era certo, o que era errado, o que faltava, o que estava em excesso. Então eu sempre fui guardando essas informações. Uhum. E em 2017, quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil saindo da LG, eu parei para pensar o que eu ia fazer, né?
E eu já estava um pouco saturado de jogar tanto tempo. Essa vida de morar fora, ela é maneira, mas ao mesmo tempo ela é muito dura, porque você ficar longe de tudo, né? Uhum. Você não tem amigo, o fuso horário lá é ruim até para conversar online, então você só vive em torno do jogo, você não faz, só fica em casa, sai uma vez ou outra, a maioria dos campeonatos é sábado e domingo, então basicamente você não tem folga, né? Não tinha folga, então eu voltei de lá muito estressado também, e eu queria me dar um tempo, né? E nisso eu falei, pô, por que não abrir uma própria organização agora? E aí eu comecei com Crossfire, que era um jogo que eu tinha um pouco de conhecimento, um pouco não, né? Tinha bastante conhecimento, e era um jogo que não precisava de tanto investimento, né, da minha parte. É um jogo que praticamente se autobancava, né? Porque o jogo dá uma bolsa, né? Que no caso é o salário dos jogadores. E eu precisava fazer algumas coisas básicas, né? Como Game House, que nem era necessário assim, mas eu queria ter para fazer a parte de conteúdo que eu sempre gostei muito. Algumas despesas com funcionários, mas era algo leve, né? Até a hora que, tipo, eu comecei a ter um feedback bastante positivo da comunidade de Crossfire, né? Que era algo diferente que estava sendo feito. O pessoal morando em Game House, vários conteúdos sendo feitos, a forma que a gente lidava, então eu tive um feedback bastante positivo. E foi quando eu falei, por que não pegar um time de CS agora? Né? Foi uma decisão um pouco complicada, porque o cenário do CS estava um pouco inflacionado, hoje em dia tá mais ainda, então era algo que, tipo, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu sabia que dali eu ia ter que não tinha mais volta, né? No Crossfire até então eu sabia, se eu não quiser mais isso aqui, é só eu fechar as portas, né? Que era algo amador. Na verdade eu já tinha CNPJ porque precisava de CNPJ, mas era algo amador, algo que eu não estava tão preso assim. Eu poderia falar, bom, acabou. E eu sabia que quando eu pegasse o time de CS já era algo que não tinha mais volta, porque era muito mais dinheiro que estava sendo investido e eu não ia querer simplesmente falar acabou e como se, com a sensação de que eu só queimei dinheiro, né? Então foi isso. Aí comecei com o CS, comecei a parte interna da Imperial começou a crescer mais ainda em questão de funcionários. Teve time de CS feminino, de CSGO já, agora a gente tem Free Fire, então a gente já deu uma expandida bem grande, um caminho que para mim é sem volta. Mas respondendo a pergunta lá que já foi respondida, foi basicamente nessa ideia. Né? Eu queria montar algo meu, unindo tudo que eu sempre anotei, que eu fui anotando durante a minha carreira, e como que eu podia fazer de uma forma diferente. Né? Tudo que eu via que eu necessitava antes, eu queria dar para os jogadores agora. Né? Toda a estrutura, tá perto dos jogadores, né? Que eu acho que esse é um ponto que é o nosso diferencial, é algo que eu senti um pouco de falta às vezes, né? De estar 100% junto da organização, de ter uma relação próxima, né? Então é basicamente isso. Certo. Muito se discute, já vi algumas pessoas comentando sobre isso, né? Sobre a amizade, né, de um dono de organização com jogadores, né? Até que ponto você consegue ter esse limite, né? Uhum. É uma linha tênue, né? Entre o profissionalismo ali de você estar lidando com isso e a amizade, né? Às vezes você tem um vínculo, né, com algumas pessoas. Você poderia comentar um pouco sobre o que você acha disso, né? Sobre tua opinião sobre. Eu já vi várias opiniões, na verdade, mas eu gostaria de ouvir de alguém que representa essa posição. Assim, ela tem os pontos bons, mas também tem os ruins, né? Quando você junta Uhum. amizade com trabalho, não é a fórmula perfeita. Não é a fórmula perfeita, mas é a linha que eu sigo, é a linha que às vezes dá muito bom, mas já teve épocas que deu ruim. Mas felizmente, Uhum. com as pessoas que deram ruim, a gente teve a capacidade de conversar igual gente e tudo se acertou tranquilamente, não teve nenhum problema. E graças a Deus tem dado tudo certo. Eu não precisei, de fato, cortar isso, né? De falar, bom, agora você trabalho e amizade aqui, separar os dois e cada um faz a sua parte. Mas é um pouco difícil às vezes. Tem seus desafios, né? Tem. Porque se confunde, né? Muitas das vezes. Uhum. Tanto pelo lado dos jogadores quanto pelo meu lado também, né? Às vezes, sempre um quer comer um pedacinho do outro e acaba se tornando difícil. Mas é contornável. Graças a Deus eu não tive. Os problemas que já teve por causa de amizade e trabalho foram resolvidos.
Cara, falando um pouco agora também sobre o desafio, né, de gerir uma empresa, acho que foi a sua primeira vez gerindo uma empresa, né? Antes você foi jogador, foi coach, mas foi a sua primeira vez gerindo, de fato, ou já tinha tido alguma experiência parecida? Dessa magnitude, sim. Né? Antes eu tinha lá meus cursos, tive a escolinha, né? No caso com o Brunão, a gente tinha que fazer site, gerir pagamento, enfim, tinha bastante coisa, mas acho que comparado a de fato o que a gente tem hoje na Imperial, foi sim a primeira vez. Falando um pouco sobre os maiores desafios, né, que você teve que lidar nesse momento de criação da Imperial. Você teve muita experiência, né? Você acabou de falar que olhou para muita coisa que você viu de errado, ou que você viu de certo, e foi anotando isso mentalmente. Os maiores desafios que você teve, que você pode comentar com a gente, né? A gente sabe que tem burocracia, tem questão financeira, tem lidar com torcida, patrocinador. Cara, o que mais, assim, na tua opinião, foi o ponto mais difícil, assim, de ter que lidar? Acho que um pouco da pandemia, né, atrapalhou um pouco, porque a gente tinha algumas coisas encaminhadas que a pandemia tirou da gente. Uhum. Toda aquela situação que a gente passou com o caso Brut, que aquilo ali mentalmente me abalou demais por ter acontecido bastante coisa errada, mas que eu não posso citar agora. Quero muito poder citar em breve, né, Uhum. com as coisas que estão em andamento, mas foram 2 pontos que mexeram muito com a empresa. Teve algum, como posso dizer, a sua experiência como jogador, né, como jogador e coach, te ajudou em bagagem, assim, para você lidar com esses obstáculos? Você teve alguma coisa que você aprendeu ao longo dessa caminhada tua que te deu mais resiliência, resistência para enfrentar essas coisas? Ah, com certeza. Até porque, dizendo sobre a PEN de novo, a minha relação com o Pada, com a gerência da equipe, sempre foi muito estreita, então, indiretamente, diretamente falando, eu sempre tive ali com a cúpula administrativa do negócio. Então, Uhum. aquilo ali me ensinou um pouco também, né? Porque eu via como, e eles pegaram também como era quando era mato. Então, eu cheguei a pegar a transição exatamente do antiprofissional, do amador para o Uhum. profissional. Então, aquilo ali acabou me ensinando bastante. Acho que a convivência com diversas pessoas do mercado, seja ela jogador, seja ela treinador, seja ela apenas um espectador ou apenas um amante do esporte, e tudo isso foi me ensinando e me dando um pouco de bagagem para conseguir ter a Imperial como ela é hoje e até pessoalmente falando, conseguir crescer junto com essa quantidade de informação que eu tive com esse pessoal todo do meu lado. Bacana. Agora uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque realmente tenho muita curiosidade, assim, sobre o futuro, né? Sobre esses possíveis caminhos futuros. Vocês estão hoje com a line de CS, CSGO, né, e Crossfire. Uhum, tem, Existe algum... Oi? tem Free Fire também. Tem Free Fire, na verdade, tem Free Uhum. Fire. Existe algum plano futuro de vocês investirem no Valorant, o jogo que tá conquistando aí o pessoal, que promete também ter bastante investimento da própria produtora, né? Tem alguma chance de vocês investirem numa line de Valorant pro futuro? Sim, é algo que a gente conversa, né? Algo que, tipo, a gente ainda está estudando. Claro, Uhum, a gente não pode botar as mãos pelas próprias pernas, né? Algo que eu levo comigo desde o começo, passo a passo. Então, de acordo com que as coisas vão melhorando, de acordo com que a gente vai crescendo, a gente vai expandindo também, isso já ficou claro. A gente está esperando o momento certo, tanto para a gente quanto para poder expandir para a comunidade. Eu não gosto de pegar um time só por pegar, ou de pegar, ou uhum. de oferecer algo que talvez eu não possa cumprir no futuro. Não é algo da minha personalidade. Então, sim, a gente quer, mas vai ser no momento certo. Quando tiver no momento certo e adequado para abraçar um time da forma que a gente quer e da forma e com que a gente possa entregar para ficar bom para os dois lados, isso vai ser feito. Inclusive, aproveitando para perguntar, né, você que, cara, tem uma história enorme aí com FPS, você chegou a jogar o Valorant, você gostou? E como que você vê o futuro do jogo aqui no Brasil? Cara, eu joguei o beta insanamente, várias horas por dia, mas depois que lançou eu não joguei uma vez sequer. Quando teve aquela manutenção, acho que uma semana, 10 dias, sei lá, Uhum. eu tive que fazer alguma coisa, não lembro se eu viajei, fiquei fora, e desde que eu voltei eu não tive
tempo. Não, tempo até tive, mas acabei fazendo outras coisas. Não me Uhum. interessou tanto lá jogar, até porque eu sou um pouco receoso com jogos que talvez possa me prender muito e eu acabar gostando muito. Eu prefiro ficar um pouco mais afastado para não entrar num vórtice aí que se eu entrar é complicado. Vou querer jogar o dia inteiro, vou trocar dia pela noite, isso acaba me prejudicando em outras coisas. Mas joguei no beta. Então você gostou? Gostei. Acho que tem muita coisa para melhorar, né? Muita coisa para Uhum. melhorar, mas o jogo em si é bastante divertido. Acho bem legal a metodologia do jogo, mas acho que tem algumas coisas para melhorar, como o mapa, o freeze time lá no gelo da base, que você quando acaba o freeze time, você tem que duelar instantaneamente em todas as pontas do mapa. Eu acho que isso é um ponto um pouco negativo também. Eu acho que o mapa tem que ser conquistado pouco a pouco, né? Então isso é algo que eu acho que tem que melhorar e é algo que não me agrada muito também. Mas sim, o jogo é legal, o jogo é interessante. Do futuro dele no Brasil, você vê como bastante promissor? Você acha que pelo Brasil ter essa cultura de FPS, ele vai ser gigante aqui? Como que você tá vendo isso já de pronto, assim? Isso com certeza. Eu acho que, falando de Brasil FPS, no mínimo um time competitivo a nível mundial a gente vai ter, né? Pode não Uhum. ser o melhor do mundo, mas um time competitivo a gente vai ter com certeza. E sobre o futuro também, um jogo que está nas mãos da Riot, eu acho que passa muita credibilidade para o cenário, para os jogadores, passa muita segurança também. Então, é um jogo que, com certeza, eu não tenho dúvidas que uma hora ou outra ele vai virar e vai vir pesado. Tem algum outro jogo que vocês já pensaram ou estão pensando eventualmente em trazer uma line futura? Vocês poderiam comentar? Poderia comentar pra gente? Eu já tive de olho no LoL, já tive de olho em Rainbow Six, mas são dois jogos que ficaram muito inflacionados. O LoL agora com a questão da franquia, então Uhum. tirou diversas possibilidades. Eu até cheguei a tentar sondar uma captação de investidores para aplicar para a vaga, mas foi algo que, por não ter tanto conhecimento do cenário de LoL, por não saber direito como fazer, somado com o tempo que eu ia ter para correr para captar investidor para pagar aquela vaga, não deu nem para startar um projeto, mas no passado já tive vontade de ter um time Uhum. na Challenger Series e tentar subir para o CBLOL, mas foi algo que eu não consegui sair do papel. E Rainbow Six é um mercado que a gente também tinha interesse, mas que com a quantidade de organizações de fora, sei lá, acho que de 8 times que jogam o Brasileirão, 6 ou 7 são organizações de fora que não dá para competir, né, a nível de salarial e etc, algo que também saiu um pouco do nosso radar. Mas são dois jogos que a gente teve interesse, mas não conseguiu prosseguir. Bacana. Bom, queria que você falasse um pouquinho agora sobre a campanha, mais recente campanha aí da Imperial na CBCS, né? Vocês tiveram um bicampeonato. Uhum. Então, de fato, um sucesso, né, que foi. Queria que você comentasse brevemente um pouco do panorama, né, desse resultado. Era algo que você, quando montou essa line, já sabia desse potencial? Superou suas expectativas? Como que foi tudo isso? Então, a gente sempre joga o CBCS com as expectativas de ser campeão, né? Só que a gente teve um revés, né? Até essa temporada, Uhum. essa foi a quarta, né? Na segunda a gente teve um revés que a gente não esperava, mas também mediante a toda a situação que a gente passou naquela época, né? Com toda a fatalidade que houve, e acho que o psicológico foi muito abalado, né? Então acho que pode ter sido um dos motivos que atrapalhou a gente. Na terceira temporada, a Boom foi campeã e indiscutivelmente a gente não teve. Até que o jogo foi duro, né? Mas a gente sabia que ia ser difícil. E nessa temporada a gente estava bem confiante com o resultado, mas o time estava tendo alguns problemas internos que a gente precisou tomar uma decisão rápida e que poderia culminar em talvez que a gente não conseguisse ganhar, né? Uhum. Poderia ganhar do jeito que estava? Poderia. Mas não, internamente falando, não estava da forma desejada e a gente teve que botar o Lucas, sei lá, aos 45 do segundo tempo, né? A gente teve uma semana de treino, talvez, para jogar a semifinal contra a Van, né? Que era o time para a gente a ser batido, a final antecipada. Então foi uma jogada de risco ter feito isso. A gente sabia do potencial e preferiu arriscar dessa forma, né? Trazendo o Lucas, consequentemente, trazia mais hype, mais empolgação para os jogadores, mais vontade, né? O fato do Fênix também com o Lucas, que são duas pessoas que têm uma amizade brilhante, então eu decidi arriscar dessa forma, né? Graças a Deus deu certo. Mas foi isso, ocorreu tudo como planejado, mas com turbulências no meio do caminho. Mas tá certo, sempre tem, né? Eventualmente vai acontecer, não tem como escapar, não. Essa foi pesada porque foram várias decisões que tinham
ser tomadas rápidas e que envolvia diversas pessoas, juntando o bootcamp que estava próximo com a ideia do bootcamp, com o RMR, então teve muita turbulência rolando no meio do caminho. Graças a Deus, falando de CBCS, deu tudo certo. Tá certo. Bom, a gente vai passar agora para as perguntas do público, né? E depois eu vou encerrar pedindo para você comentar um pouco das suas expectativas para o futuro em torno da Imperial, né? O que você espera daqui para frente. Então, o que você espera em termos de resultados, se vocês estão já pensando no próximo temporada da CBCS, enfim, deixar para falar isso um pouco para o final. E depois queria que você desse um conselho, né? Para quem se inspira na tua carreira e que mensagem você poderia passar para essas pessoas que querem eventualmente se tornar um CEO também, ou que quer outra carreira no esportes. Mas eu vou passar por uma pergunta aqui do Gol Imperial, inclusive, @GolImperial no Twitter. Mandou assim: existiu um mundo no qual o Fer poderia completar para Imperial para o CBCS? Ele é muito amigo do FNX, nem que fosse por empréstimo igual o IDK. #Protalks. Esse mundo existiu, na realidade. Eu cheguei a conversar com o Fer para a gente tentar viabilizar dele jogar essa temporada do CBCS, até porque a gente estava num plano um pouco mais relax para essa temporada, porque a gente não quer se movimentar até o começo do ano, porque todo esse shuffle que tá rolando aí de MBR, de outras coisas que a gente sabe nos bastidores que vai rolar, juntando com o final de temporada, que também tem mudanças, a gente preferiu dar uma segurada e esperar a oportunidade certa de adquirir os novos jogadores e montar a line para 2021. Né? Então, pensei em chamar o Fer justamente para ser nesses moldes aí de empréstimo, só jogar o CBCS, que a gente tem que manter a responsabilidade de estar no campeonato, né? de cumprir todo o cronograma. Mas ele estava, infelizmente, ele está preso no contrato com o IBR ainda, então não tinha como fazer isso, não teve como fazer isso acontecer. Mas o mundo existiu. Entendeu? Então existiu, respondendo o @GoImperial no Twitter, inclusive é fã da Imperial, então tá respondido. Bom, Felipe, pedi para você encerrar então com expectativas para o futuro e na sequência sua mensagem, né, para quem se inspira em você. E se quiser também engatar o teu boa noite aí, despedir do pessoal, por favor, fique à vontade. Eu vou responder aquela pergunta, né, que você tinha falado da dica, né, do CEO, ou qualquer área de esportes. Eu não sei exatamente o que dizer, mas eu acho que qualquer área que você for entrar no esportes, ou seja lá CEO, qualquer coisa, faça o que você quiser com paixão, com honestidade, que tudo tende a ser mais fácil, né? Quando você faz as coisas porque você gosta, porque você quer, sem essa responsabilidade, esse peso nas costas de ter que entregar algo perfeito, ou de só pensar no agora e não no depois, é algo que pesa bastante, né? Você tomar essa decisão sempre pensando no futuro, mesmo que às vezes você sangre um pouco, né? No final, você fazendo as coisas certas, o futuro vai ser brilhante. Então, faça as coisas com prazer, com paixão e com honestidade, com certeza, que as coisas vão ser bem mais fáceis no seu caminho. Né? Eu acho que esse é o ponto de dica assim, fácil e rápido que eu posso dar para a pessoa ter algum tipo de sucesso. É isso, né? Bom, queria te agradecer, Felipe, mais uma vez. A conversa, cara, foi muito bom, muito legal. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Muito obrigada pela participação. E boa noite, né? Boa noite para você. Eu que agradeço de novo a Game Culture aí, pessoal todo, Letícia, Calvão, o Ducky que eu conheci agora, o Petzão, todo o pessoal aí por trás da Game Culture, muito obrigado. Queria agradecer todo mundo que acompanhou, agradecer nossos patrocinadores, Sportbet, Gandon, todo mundo que está com a gente aí sempre. E aí, pessoal que torce para Imperial também, forte abraço a todos. Quinta-feira a gente está de volta no CBCS, vai ter novidades, então já fica o spoiler. E é isso. Obrigado pra rapaziada, tamo junto. Boa noite a todos, bom descanso e bom final dessa terça-feira maravilhosa. Muito obrigada novamente, Felipe. Bom, vamos ficar de olho então para saber quais são essas novidades aí da Imperial em breve, hein? Eu não perderia se eu fosse vocês a próxima temporada da CBCS, não. Bom, agenda, a gente tem alguns recados para finalizar o programa, então. Parceira nossa, Gamers Card. Você que curte jogar um CS de qualidade, toda segunda, a partir das 7 horas da noite, tem torneio Gamers Card para a comunidade lá na Gamers Club, beleza? Então escreve o seu time em www.gamerscard.com/gamersclub, participa lá do torneio semanal, paga R$1.000 em premiação. Para você que está começando a carreira, que vê aí como ser um jogador profissional, quem sabe, né? Quem sabe seja o momento de iniciar aí a sua carreira
E escuta os conselhos, claro, do Felipe, que tem muito a agregar. Bom, nesse final de semana também, aí sim a gente vai entrar numa novidade fantástica aqui, que muitos já devem estar sabendo, que já acompanharam no caso do nosso Twitter. Dia 24 e 25 do 10, agora de outubro, a gente tem o Qualify aberto do Girl Power Valorant, torneio do qual eu sou embaixador aqui com a Gaming Culture. Então acompanha lá, as meninas vão brigar por 8 vagas pro torneio que vai pagar 10 mil reais em premiação. E, cara, esse Qualify vai ser muito brabo. Vai ter muita mina dando muita bala, então recomendo vocês lá. Algumas pessoas vão transmitir, a gente vai divulgar um pouco mais nas nossas redes sociais o que vai acontecer, como que vai ser esse Qualify, mas fique esperto que ele vai acontecer sim e vai ser muito legal. Bom, e o torneio principal, né, do Girl Power Valorant vai ser entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro nos canais da Gaming Culture BR. Cara, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham gostado desse programa. E se você quer saber quem que vai ser o próximo convidado, fica ligado, claro, no nosso Twitter, @GamingCultureBR, @LeticiaXMota com 2 T's. Acompanha lá que a gente sempre divulga com antecedência o nosso convidado. E lembrando, ProTalks toda terça às 8 horas. Então, eu espero vocês na semana que vem. É isso. Tchau, tchau, galera!